E aí, pessoal? Deu para sentir um pouco em relação a como possivelmente a gente pode ter acesso a obras de arte que tiveram expostas na Semana de Arte Moderna? Então, hoje a gente vai fazer uma imersão nesse espaço, mas antes é necessário que a gente observe algumas informações que estão aí no nosso material, no nosso slide. Ana, por favor. Bom, gente, então nós vamos para o modernismo, linguagens, interfaces e conhecimentos específicos da Semana de Arte Moderna. Pode passar, por favor. Então, gente, vamos conhecer a estrutura e fases dessa aula. Então, de início, a gente vai fazer a apresentação de como vai ser esse segmento. Então, a apresentação da temática e metodologias, os recursos. A gente vai começar com períodos sincrônicos e assíncronos. Como é que isso vai acontecer? Uma parte da aula, o professor está diretamente com vocês, apresentando o conteúdo, e, na sequência, vocês vão ter um período para refletir também nos dados evolutivas, certo? Então, vamos aí prestando atenção a cada etapa. Nós montamos esse museu itinerante com a utilização de linguagens sonoras. Essa melodia que vocês estão ouvindo, elas são melodias, sonetos de Guiomar e também de vários outros artistas que vão aparecendo aí no caminho, certo? Então, vocês vão prestando atenção. Aí a gente vem para a análise crítica e expressão artística internacional, para a gente entender como foi que esse manifesto se desenvolveu, de onde veio a inspiração e de onde veio a necessidade de modificar tudo aquilo que se tinha entendido como arte no momento. Introdução da temática, a gente vai fazer uma exibição de um audiovisual para que vocês sintam, através do vídeo, da imagem e dos efeitos sonoros, os elementos que compõem esse período. Dando sequência, a gente vem para o contexto histórico da Semana de Arte Moderna, então aí nós temos professores de História, de Geografia, que também vão nos ajudar, e vamos para o contexto das interfaces e aspectos estéticos, culturais, sociológicos, geográficos, políticos e econômicos, tá? Então, se liguem aí que a gente vai fazer todo esse processo hoje, espero que dê tempo. Bom, então, para início, vamos tentar entender a base desse sistema, como é que ele se projeta. Então, vamos lá para o modernismo europeu. Aí, vocês estão vendo na tela, é uma obra de arte. O título é Improvisação 3, ela foi composta, escrita, desenhada em 1909 por Kandinsky, e a gente vai fazer uma análise básica aqui. Gente, a obra de arte, ela nos apresenta reflexos, como foi dito anteriormente, geográfico, político, filosófico, sociológico, mas, infelizmente, a gente não tem esse recurso na trajetória do nosso ensino fundamental e médio, para que a gente consiga entender, de fato, como a gente consegue analisar uma obra artística. Então, inicialmente, o artista ele coloca as suas impressões.
a vivência, o que ele discute, o que ele vivencia, o que está acontecendo naquele período inicialmente, ou ele rememora um momento passado e ele tenta imprimir essa identidade na obra. Então, o ponto 1 desse artista, a gente vai identificar as cores. Perceba que existe uma dimensão de cores na obra. O segundo ponto, o cavalo e o cavaleiro, ele traz o reflexo de um cavalo e do cavaleiro no sentido de dimensão e trazer para a proximidade da população. Quando ele coloca o cavalo e o cavaleiro, ele tem um significado especial entre os temas que estão empregados. O cavaleiro, sob a forma de São Jorge, que venceu o dragão, aparece com realce como uma figura de adoração, com ícones de igreja russa e influenciada aí por Kandinsky na sua infância. Então, vocês imaginem que o artista ele tenta aproximar isso da linguagem cotidiana, popular, para que as pessoas elas consigam identificar e fazer a interpretação da obra. Esse conjunto de cores que a gente tem, que a gente observa, possui um significado espiritual para o artista. Por exemplo, ele traz as nuances do vermelho, que poderia relacionar-se a uma chama, ou o pensamento do sangue, pode também remeter dor. O artista ele traz a cor como os sons musicais, suscitando a alma, tentando fazer com que exista uma relação entre corpo e mente no artista através desse contato com a imagem. Então, ele cria um processo de polifonia da comunicação, porque ele apresenta um material específico em uma tela que reverbera na pessoa sentimentos, sensações e emoções. No ponto 3, a gente vê aí a estética flauvista, que é um dos períodos marcantes da arte, uma estética, um estilo de pintura, que ele apresenta essas pinceladas mais amplas, com cores vivas, acrescentando os contornos escuros. Vocês identificarem aí, são muitas cores fortes. Ele dá ênfase na cor forte e faz uma mescla com cores mais frias. À medida que ele vai encaminhando a direção, ele vai trabalhando com o sentido de abstração, a pintura corrida. Então, ele traz essa referência no sentido de que o estudante, a pessoa que tem contato com a arte, ela vai conseguir fazer essa interpretação. O quarto ponto são as figuras verdes. Então, aí, o artista ele tenta identificar a identidade das figuras verdes que aparecem conversando. Permanece aí como se fossem segredos, mas apresentam aspectos do mundo dos homens. Pode passar, por favor, Pauliana. Na sequência, a gente tem outra referência. Nesse contexto, a gente tem aí o título da obra, O Destino dos Animais, que foi desenhada, escrita, pintada em 1913, por Franz Marc. Olhem os contornos da tela, tentem aproximar para ver se vocês conseguem observar quais são as informações que estão presentes. Tá? A análise crítica dela, a gente inicia pelo ponto 1, que são os cavalos verdes. Essa representação, gente, dos cavalos, ao contrário de outros quadros do artista, em que tem aspecto heróico, os cavalos verdes aparecem de forma imponentes. Uma égua chora por sua cria, que em pânico corre cegamente rumo a uma árvore caída, de tons sanguíneos, segundo o artista Marc. Então, ele identifica como símbolo do domínio material e da ruína desses animais, da ruína social. No segundo ponto, ele traz aí um cervo azul, está bem no centro, gente, da pintura. Então, ele coloca um cervo de forma solitária. Então, para o artista, esse cervo representava a gentileza. Suas cores têm certos atributos psicológicos. O azul, ele representa a masculinidade. O vermelho, a materialidade e a dominação. Se vocês perceberem aí, ao curvar para trás o pescoço,
o sebo recebe um golpe fatal, representando aí, ó, pelo raio de luz. Preste bem atenção aí. Tem um raio bem no pescoço, como se ele estivesse sendo atravessado por uma flecha. Tá meio alaranjado aí, bem no pescoço, de cima para baixo. O terceiro ponto, a gente tem o processo de restauração. Ao repintar o lado direito do quadro, danificado, que foi danificado em 1918, o artista evitou deliberadamente reproduzir a singularidade do colorido original, concentrando-se na manutenção da integridade compositiva da obra. Então, se a gente olha para uma obra dessa, a gente vai pesquisar na internet, né? A gente coloca lá o destino dos animais, ponto. A princípio, nessa visão, a gente olhou, a gente vai observar um monte de rabiscos. Aí é onde vem o pré-julgamento. Ah, isso não é arte, que qualidade de arte é essa, que coisa feia, que coisa... Ou então diz que é bonito, mas não entende. Então, quando a gente se remete ao contexto passado, o contexto histórico, aí a gente identifica a importância desse período, né, desse estilo de arte. Pode passar, por favor? Bom, gente, nesse slide específico, nós vamos trabalhar com a Semana de Arte Moderna especificamente. Então, a Semana de Arte Moderna de 22, realizada no Teatro Municipal de São Paulo, contou com a participação dos escritores, artistas plásticos, arquitetos e músicos. Então, existia um grupo de pessoas com condições financeiras no período, e esse grupo, eles pensam em como desenvolver uma nova roupagem em relação à arte. Esse pessoal, eles frequentavam a Europa, eles frequentavam os museus, eles tinham contato com os artistas. E, a partir daí, eles começam a pensar como eles podem reverter e modificar o sistema estético de arte no Brasil. Inserida nas festividades de comemoração do cenário da independência no Brasil, em 1922, a Semana de Arte Moderna apresenta-se como a primeira manifestação coletiva pública da história cultural brasileira. Então, gente, o manifesto ele começa bem antes de 22. Os artistas eles já vêm trabalhando e trazendo as suas identidades culturais. Só que essa semana que durou 3 dias, eles lá copiam e organizam como vão desenvolver um sistema capaz de modificar a mentalidade humana no momento. Paulina, pode passar. Pronto. Paulina, por favor, você poderia ir lá no vídeo da segunda etapa. Pode deixar a tela aberta e, se você puder, vai lá no vídeo. Eduardo, eu que vou exibir o vídeo, certo? Beleza, pronto. Segunda etapa, né? Isso. Deixa eu estar em tela cheia aqui logo. Vocês vão receber um pouco dessas informações de uma forma diferenciada. Ao invés do professor estar falando, vocês vão identificar, chegar próximo, se aproximar dos momentos, de trechos específicos da Semana de Arte Moderna. Como eu não vou ver vocês, então, caso eu esteja dando algum tipo de lentidão no vídeo ou áudio saindo atrasado, vocês avisam aí no chat, certo? Quando tiver ok, tá aparecendo aí já? Eduardo, por favor, me avisa aí. Está, Márcio. Tá? Pronto, vou exibir. Floresta apresenta as interfaces da Semana de Arte Moderna, São Paulo, 1922. Nós temos talento, já dizia o grupo modernista. A Semana de Arte Moderna foi a primeira expressão do modernismo nacional. Aconteceu em São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Congregou diversas áreas artísticas. Estavam presentes escritores, pintores, escultores, arquitetos e músicos. Pinturas e esculturas ficaram expostas durante a semana no saguão do Teatro Municipal
e seu conteúdo escandalizou a sociedade da época. Um momento, rapidinho. Entrou alguém aqui. Voltando. Nos dias 13, 15 e 17, aconteceram conferências e palestras sobre estética, além de declamações e apresentações de música e dança. Foi um marco para a arte e a intelectualidade nacional, promovendo a divulgação da nova forma de pensar e produzir, ressignificando, atualizando e expandindo a inteligência brasileira. A Semana de Arte Moderna fundamentou o terreno para o modernismo, de 1922. Não é arte? Que é isso? Estão acabando com a arte, estão... Olha os rostos. Consolidando uma nova revolução artística e literária. Vamos entender um pouco do contexto histórico. O ano de 1922 era o centenário da independência do Brasil. Para os artistas envolvidos na programação da semana, havia um nacionalismo preponderante. A proposta era atualizar a intelectualidade brasileira e muni-la de uma consciência nacional, pautada por uma necessidade de redescobrir o Brasil, que se transformava, se modernizava aos passos lentos da República Velha, sem perder os velhos padrões oligárquicos coloniais, agora com a roupagem da burguesia industrial. Geograficamente, também podemos discutir a Semana de Arte Moderna. As primeiras indústrias que chegavam a São Paulo e a produção de café eram os principais eixos do giro financeiro, motivo pelo qual a cidade foi escolhida para sediar o evento. Oswaldo de Andrade não se intimidou e continuou lendo parte da sua obra. E claro, de seda, sob um desconhecido chapéu. O moleque correu a avisar. Eles quis esperar no quarto. Os acontecimentos da semana ganharam expressão nacional. As ideias modernistas, aos poucos, foram ganhando adeptos por todo o país. No período de 1922 a 1930, conhecido como a primeira fase modernista, a fase heróica, a fase de provocação, de ruptura, de inovação. Vários grupos, manifestos e revistas difundiram-se no cenário cultural brasileiro. Entre as revistas, destacam-se Clarcon, São Paulo, Estética, Rio de Janeiro, Festa, Rio de Janeiro, a revista Minas Gerais e revista Antropofagia, em São Paulo. As grandes repercussões garantiram a polarização dos movimentos modernistas. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra os pomos, os sapos, a luz os deslumbra, em ronco que a terra berra, sapo boi. Meu pai foi à guerra! Não foi, não! Em Mil as Vaias, Ronald Carvalho recita o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Viva o Brasil! Viva a cultura! Fala ignorante! Para que possamos entender melhor os impactos da Semana de Arte Moderna, é necessário também que tenhamos consciência das três principais fases que compõem esse período. A primeira delas, de 1922 a 1930, considerada a fase heróica. Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira protagonizaram esse período. A segunda fase, de 1930 a 1945,
considerada a fase da consolidação. A poesia, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. A prosa, José Luiz do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Raquel de Queiroz. Já na terceira fase, de 1945 em diante, foi considerada a fase da reflexão, trazendo Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto como referências nesse período. É de extrema importância discutirmos os efeitos das interfaces da Semana de Arte Moderna, pois as consequências dessa semana foram muito importantes para todo o processo de desenvolvimento nos aspectos filosóficos, sociais, políticos e culturais. A semana foi um divisor de águas para a arte brasileira. Paulo Mendes de Almeida a define como um clamor em coro, um movimento de grupo, um safanão naquele adormecido em berço esplêndido do Brasil. O evento teve duplo campo de atuação. A divulgação da arte moderna, que já se fazia no país, por meio das conferências, exposições, debates públicos, levando aos jornais o trabalho dos artistas e o solo fértil para uma revolução artística e literária, que culminou nas inúmeras produções que se seguiram o evento. Foi a partir de 1922 e até o fim da década que surgiram obras fundamentais para a inteligência do modernismo, como Memórias Sentimentais de João Miramar, 1923, de Oswaldo de Andrade, O Ritmo, Dissoluto, 1924, de Manuel Bandeira, Manifesto para o Brasil, 1925, também de Oswaldo de Andrade, e outras inúmeras publicações, além da circulação de revistas e periódicos, que difundiam poemas, artigos e demais produções modernistas. Vale salientar que a Semana de Arte Moderna ocorreu aberta ao público em 3 dias apenas. Porém, foram importantes para todo o processo de desenvolvimento impulsionado a partir do trabalho e da visão politizada de Cavalcante, junto com os demais colegas que impulsionaram a cultura, os manifestos e a necessidade de redescobrir, politizar e polarizar todos os manifestos artísticos culturais do nosso país. Precisamos utilizar a arte no processo de exercício de leitura de mundo. Vamos praticar. E aí, pessoal? Bom, então a estratégia específica foi tentar fazer com que vocês se aproximassem um pouco dessa polifonia da comunicação e das interfaces da arte no processo de conhecimento, de descobrimento, de contato com diversos elementos da comunicação. Então, você imagine que essas pessoas, elas pensavam assim, elas eram futuristas. Elas pensaram em pegar um espaço que estava em alta, em crescimento, São Paulo, industrialização crescendo, os polos de comércio, produtos, então eles identificam que ali seria o espaço para expandir todo o processo de desenvolvimento artístico. Então, esses caras, o que é que eles fazem? Eles se organizam em si, convocam pessoas, montam um grupo que tem condições financeiras, alugam esse teatro, esse teatro municipal, e lá eles desenvolvem a Semana de Arte Moderna, trazendo música, expressão artística, trazendo dança, trazendo os reflexos da pintura, as tendências europeias e o principal, o movimento de alimentação e de cuspe, porque Oswaldo de Andrade ele diz que eles comeram a arte europeia, digeriram e transformaram isso em produto artístico, dando visibilidade ao povo brasileiro, dando visibilidade àquela pessoa ali da comunidade, trazendo as cores. Tarsila do Amaral, quando ela
pinta, quando ela produz a tela a negra, ela dá um tapa na cara da sociedade, expondo uma negra em todo o processo de arte nesse período aí da Semana de Arte Moderna. Vamos voltar para o slide. Bom, então, como foi dito no material, no vídeo, espero que vocês tenham prestado atenção, entre 13 e 17 aconteceu todo esse manifesto. E essas tendências vanguardistas que teve como início da Europa, eles fizeram com que se apropriasse, mas eles reestruturassem essa modalidade de arte e transformassem em um novo modo de enxergar o mundo. Pode passar o slide. Bom, então, gente, São Paulo dos anos 20 era da cidade que melhor apresentava as condições para a realização de tal evento. Pensaram em fazer no Rio de Janeiro. Mas, como foi dito anteriormente, essa capital crescente, estruturante em meio ao processo de industrialização do Brasil comercial, não tinha outro espaço para que eles pudessem desenvolver esse feito histórico. Pode passar, por favor. Então, esse ano, a era em que o país comemorava, né, o primeiro centenário aí da independência. E os jovens modernistas, eles pretendiam redescobrir o Brasil, libertando das amarras que os prendiam aos padrões estrangeiros. Então, nosso país, nós somos um país colonizado e ficamos subordinados, e ainda somos, em boa parte, aos feitos, aos parâmetros de vida e de visão de mundo lá da Europa. Então, esse pessoal disse, não, parou, o sistema está bruto, vamos modificar isso aqui, a gente precisa se posicionar. Acabou a brincadeira, acabou a submissão. E aí, foram em frente para desenvolver esse processo. Bom, então, gente, até aí, nenhuma novidade em renovação brasileira, sem complexo de inferioridade em relação à arte produzida lá na Europa. Eles queriam fazer essa modificação, quebra de tabus e complexo de inferioridade que os grandes, a elite brasileira, elas tinham essa devoção, esse complexo que ainda hoje tem. Se vocês imaginam, todos nós somos americanos, mas aí a gente tem um presidente que abate continência para, como o eixo do mundo todinho fosse os Estados Unidos, como fosse a potência de tudo, que na verdade potência econômica é, mas o Brasil tem potencial e o cara prefere levantar a bandeira dos Estados Unidos, colocar o nosso país de forma inferior e estar lá como eixo, como centro. Então, a atividade crítica e literária de Oswaldo de Andrade, de Menotti Del Picchia, Mário de Andrade e outros, Tarsila do Amaral, não participou da semana, mas foi importante na produção das obras. Ela estava fora do Brasil no período da Semana de Arte Moderna. A gente tem Anita Malfatti, então é importante que a gente traga os nomes das mulheres. E Anita Malfatti, vocês vão ver um pouco mais na frente, foi uma pioneira em todo esse processo, foi uma mulher forte que fez com que essa semana pudesse acontecer. Pode passar, por favor, Paulinho. Então, Oswaldo de Andrade, já em 1912, para vocês terem uma ideia de como o manifesto começa, né? Ele começa a falar do movimento futurista que foi lá, né? Viu a obra de arte, viu o que Marinetti colocava como exposição, achou aquilo importante para ser discutido. E aí ele pensa nesse compromisso da literatura com a nova civilização. Então, imagine que ele identifica o quadro como um processo de escrita literária para a nova tendência brasileira. Ao mesmo tempo, Oswaldo de Andrade alerta para a valorização das raízes nacionais, que devem ser o ponto de partida para os artistas brasileiros. Então, vocês imaginem, pessoas, que existe um processo em que eu bebo daquela fonte, mas eu preciso colocar as identidades do Brasil. Então, essa foi uma das maiores sacadas de Oswaldo de Andrade. Pode passar, por favor. Bom, gente, tá aí a Anitta. Então, nos anos 20, são feitas em São Paulo as exposições, né? No caso, ela desenvolveu duas, em pintura
e ela colocou esse processo do que ela sentiu. Então a Anita Malfatti, ela se espelha em Leda Segal e ela desenvolve um processo de pintura que vai ter rupturas quando chega aqui no Brasil. Então, aí, ó, veja um pouco em relação a Leda Segal, ele realiza, pode passar o slide, viu? Uma exposição em São Paulo e outras em Campinas, ambas recebidas com uma fria polidez. Então, vocês imaginem os traços, analisem os traços da obra, a gente já começa a ver que o pequeno produtor, que o negro começa a ser inserido nesse contexto de observação de um novo mundo, legitimar a brasilidade, legitimar o nosso povo brasileiro. Pode passar, por favor. Então, aqui é a exposição de Anita Malfatti. Ela começa esse trabalho, né, em 1917, recém-chegada dos Estados Unidos. Então, ela vai à Europa, tem esse contato com as artes, e ela faz essa referência internacional e joga isso aqui no Brasil, trazendo essas estéticas vanguardistas. Então, essa moça, ela foi repudiada, ela foi massacrada, as obras dela foram retiradas porque a sociedade não acreditava, não enxergava que isso seria arte, que isso seria um processo de desenvolvimento. Pode passar. Aí chega Monteiro Lobato para o Jornal do Estado de São Paulo. Então, o que é que o cara faz? O sistema ficou bruto, como está colocado aí. Ele escreve um artigo criticando esse manifesto. Ele escreve dizendo que como pode? Eles estão trazendo as tendências europeias, eles não estão dando visibilidade aos artistas brasileiros. E, com isso, a sociedade cai em cima ao ponto de fazer com que Anita até pense, chegue a cogitar a possibilidade de parar de pintar. Pode prosseguir. Então, publicação de um artigo e a contaminação conservadora. Então, é como foi dito anteriormente, a elite cai em cima, cai matando mesmo, e não enxerga o que de fato está sendo impresso nas telas que estavam expostas aí no manifesto. Pode passar. Monteiro Lobato vai mais longe ao criticar os novos movimentos artísticos. Imagina que quando a sociedade olha para o negro, para o corpo nu, que olha para o camponês, que olha para o artesão, e todos eles são retratados através do cubismo, do fuvismo, eles trazem a referência do expressionismo e cresce isso no Brasil. Então, para eles, isso não é arte. E aí eles começam a criticar. Pode passar. Bom, gente, então agora a gente vai para os frutos da exposição e os contrapontos. Então, a gente tem como fruto específico a juventude, os estudantes de arte, os estudantes jornalistas, o pessoal politizado. A galera começa a enfervecer aí as comunidades. E essas pessoas, elas começam a acreditar que elas podem, um dia, aquelas que estão no anonimato, colocar sua arte em evidência. E foi exatamente isso que aconteceu. Os caras teve esses 3 dias, mas eles passaram mais, eles abriam barracões, eles colocavam as obras em exposição, eles faziam palestras, faziam análise críticas, eles criticavam o período, os problemas sociais, eles davam evidência a essa nova forma de se pensar o mundo. E vem também os traços e ideais propostos pela semana. Oswaldo de Andrade ele vem no sentido de desenvolver um trabalho grande. Então, aí vem o agrupamento de pensamentos convergentes desse grupo e os movimentos de ruptura que vocês vão ver mais a seguir. Eduardo, rapidinho, só um momento aqui. A Paulina vai encerrar o compartilhamento e vai abrir de novo, porque diminuiu a tela para todo mundo. Do nada aqui. Rapidinho. Tá bom. Tá bom. Então, pessoal, vocês imaginem se fosse hoje. A gente está aí vivendo um momento atípico em uma pandemia, e dia 29 do mês passado foi publicada uma lei, a Lei Aldir Blanc,
que vai dar visibilidade aos artistas. E vocês imaginem os artistas de João Câmara tentando expressar a sua identidade e a gente tem um espaço no município para que todo mundo veja. Imagine intelectualmente como nós, camarenses e todo o pessoal que vem nos visitar, como vai ser importante a gente colocar a identidade do artista, do artesão, do cantor, da pessoa que faz lá o cordel, o cordelista, entendeu? As pessoas que desenvolvem arte no município. Então, um marco, vai ser um marco para João Câmara, vai ser um marco para o Brasil. Então, vocês imaginem esse sistema acontecendo lá em 22. E até então, eu estudo arte, gente, mas até então eu nunca vi um movimento de grande porte assim, unificando tudo em um processo de pura resistência social. Pode passar, meus queridos. Ou eu já fui para aí? Já? Pronto, muito bem. Então, além disso, além do que a gente está vendo, a gente está mostrando as imagens especificamente, porque o eixo Deus da pintura, né? A gente tinha... Então, a gente tem Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti de Alpica, Sérgio Milite, Plínio Salgado, Ronald de Carvalho, que foi aquele coitado que estava lendo o poema de Manuel Bandeira, Os Sapos, e pá, levou sapatadas, levou arremesso de tomates. E aí a gente tem Ribeiro Couto, Guilherme de Almeida. Na música, eles tiveram presentes Vila Lobos, Guiomar Novaes, aquela sonoridade inicial que vocês puderam ter essa percepção durante o museu, ela vem de Guiomar. A parte inicial é sonetos de Guiomar, e a gente tem a referência de Vila Lobos. Na verdade, Vila Lobos ele não contribuiu tanto naquele período. Mas como era um nome forte e já tinha produções, ele se apropria do momento para ganhar visibilidade. Certo? Mas tem vários outros. Hernani Braga, Frutuoso Viana, pode passar. Então, gente, a gente apresenta os efeitos da ebulição através da arte. Então, um momento específico em que a gente olha para o movimento artístico e a gente coloca a elite na frente de uma negra. Ó. Então, a busca pelo reconhecimento das digitais do povo brasileiro. Então, imagina esse povo que é preconceituoso, esse pessoal racista, sabe? Intolerante, misógino, xenofóbico, e eles entram num espaço desse e dá de cara com uma tela linda dessa aí, ó. Aí acontece todo o processo de ruptura. O desejo de experimentação de diferentes que definiam os trajetos do modernismo. Então, essa experimentação de você beber de uma fonte e ressignificar, trazendo os traços da sua identidade, para alguns, era como se eles estivessem copiando, eles olhavam apenas para a estética, vamos olhar aqui para o cubismo, mas eles não enxergavam o que estava por trás desse processo. Então, aí é um cartaz, ó, veja, tem um cartaz de divulgação dessa semana, e aí tem a escala, né? 13 de 22, na segunda-feira, a casa cheia, a abertura oficial, aquelas pompas, né? Aquele recebimento da elite, Graça Aranha muito forte, com a oratória muito boa, explicando como é que ia ser esse manifesto. Aí vem, espalhados pelo saguão do Teatro Municipal de São Paulo, várias pinturas e esculturas, como já foi falado anteriormente. Então, o espetáculo tem início com a confusa conferência de Graça Aranha, intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna. Eles levavam um cacete, mas estavam lá de frente, com o peito aberto. Pode passar. Nesse primeiro dia, tudo foi com calma, né? Então, na quarta-feira, Guiomar Novaes, ela para ser a grande atração da noite, mas, infelizmente, houve rupturas, houve problemas nesse período, e aí eles começaram a colocar outros tipos de repertório aí no momento. Houve a palestra de Menotti de Alpica sobre a arte estética, aí ele foi fazer todo esse detalhamento de como observar os manifestos artísticos, de como observar a arte no período modernista, de como ia ser as transformações sociais
a partir desse período. E aí vem os sapos. E aí é a noite das algazarras. Vocês viram aí no vídeo, né? No material que foi exibido. Então, o cara estava lá falando dos sapos, recitando, e de repente as pessoas olham para aquilo e não entendem a importância daquele momento. E aí cai matando. E aí, gente, eu trago para vocês uma referência. Eu não sei se vocês assistiram um programa de televisão, se eu não me engano, foi no The Voice. Tinha uma moça que ela cantou a música do sapo. Eu acho que foi eu não tenho certeza, eu acho que foi no The Voice. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ela transformou, cantou e sofreu uma represária porque ela não levou algo limpo, algo interessante, uma letra robusta. Não entenderam o manifesto que ela propôs naquele momento. Pode passar, por favor. Bom, aí a gente veio para sexta-feira, dia 17, o dia mais tranquilo da semana de apresentações. Então, aí Vilas Lobo colocou as suas composições, teve participação de vários músicos, tocaram dentro do teatro, tocaram nas calçadas, e aí eles começaram a desenvolver efetivamente um momento de ruptura social, ruptura, quebra de tabus. Pode passar. Bom, aí os idealizadores alcançaram os objetivos. Para eles alcançaram, porque Graça Aranha, quando conversa lá com Oswaldo de Andrade, ele diz o seguinte: para a gente tem que chamar a atenção dessas pessoas. E o fato de ter sido uma algazarra, as pessoas vão sair falando. Então, esse é um dos princípios da arte. Você não é obrigado a gostar, mas você precisa se colocar para entender, seja de ponto positivo ou negativo, mas você vai falar. Então, o fato de você falar, você está desenvolvendo os elementos comunicativos aí expressivos da arte. Pode passar. Bom, a semana não foi tão importante no seu contexto temporal, mas o tempo a apresentou com um valor histórico e cultural, talvez imaginável naquela época. Não havia entre seus participantes uma coletânea de ideais comum a todos. Por isso, ela se dividiu em diversas tendências aí diferentes, todas pleiteando a mesma herança. Então, assim, ela foi dividida em fases e aí foi para frente. A semana foi só o ponto de partida, gente. Foi o momento em que se propõe a discutir esses efeitos aí da arte ao longo dos períodos. Então, aí, ó, entre esses movimentos que surgiram, né, lá em 1920, a gente tem o Movimento Pau Brasil, a gente tem o Movimento Verde e Amarelo, e o Grupo ANTA, e o Movimento Antropofágico. Então, é interessante que vocês se debrucem no estudo depois e pesquisem profundamente, porque cada movimento desse é uma aula específica dessa para a gente dialogar, certo? Então, os veículos de comunicação, a mídia em si, a imprensa teve participação nesse processo de novas ideias aí, através das revistas, através dos colunistas, entendeu? Então, a gente tem revistas famosas, revistas criadas, inclusive, naquele período. Pode passar, por favor. Bom, o Movimento Pau Brasil, gente, a gente vai só pincelar para que vocês entendam o que é. Foi um movimento artístico lançado lá em 24 por Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral, que apresentava uma posição primitiva, buscando uma poesia ingênua de redescoberta do mundo e do Brasil, e que foi inspirada nos movimentos de vanguarda europeus, devido às viagens de Oswaldo, que ele fazia lá na França. Então, ele se apropria da condição estética, dos estilos internacionais, e constrói esse aspecto da brasilidade nossa. Pode passar. Então, aí só para pincelar, o Movimento Verde e Amarelo, do Grupo ANTA, foram movimentos culturais decorrentes dessa Semana de Arte Moderna. Aí a gente vem aí, ó, recusando todo e qualquer contágio com as ideias europeias. Esse movimento é uma reação às intenções primitivas para o Brasil, pegando esse eixo
trazendo referência do Brasil colonial, trazendo referência desse processo de miscigenação, que a gente sabe muito bem que foi um processo doloroso, um processo de violência, principalmente a violência contra a mulher negra, diga-se de passagem, né? Então, liderado por Cassiano Ricardo, Menotti Del Pica e vários outros, o grupo acabou caindo no nacionalismo ufanista, orgulho exagerado, escolhendo como símbolo de suas ideias a anta, animal que tinha uma função mítica na cultura tupi. Esse movimento converteu-se em 1926 e daí começa a se expandir e também começa a sofrer ataques e rupturas. Pode passar, Pauliana. Bom, aí a gente tem mais um cartazinho desse movimento antropofágico, né, antropofágico. Esse movimento, a gente tem esse manifesto aí trazido... Oswaldo de Andrade, perdão, gente. Ele faz esse processo de ruptura e começa a pegar essas obras. A gente tem o Abaporu, é a obra escrita, desenhada por Tarsila do Amaral. A gente tem outra dela que foi exibida para vocês ali, que também tem relação com todo esse período desse movimento. Então, propunha basicamente devorar a cultura e as técnicas importadas lá, né, na galera europeia e fazer com que exista a autonomia, transformando esse produto importado em algo para a gente, certo? O nome do manifesto recuperava a crença indígena. Então, você imagina que naquele período os caras olham para os indígenas, os caras olham para a base inicial, processual, em que se coloca para discussão, para a população se colocar diante desse manifesto. Pode passar. Bom, aqui a gente tem um manifesto publicado na primeira edição da revista de Antropofagia. Então, a linguagem de manifesto e esse contato, os fragmentos poéticos bem-humorados, tornando-se a fonte teórica principal do movimento. Então, trazer expressividade, trazer a fala coloquial, trazer a expressão física, a estética, os traços, as formas, no sentido de desenvolver um processo de contato e firmação daquele povo em seu habitat natural para todo o mundo, certo? Aí, dando sequência, a gente tem aí o movimento, novamente, antropofágico, foi um marco modernista brasileiro, pois não somente mudou a forma do Brasil de pensar, de refletir, de encarar esse processo de mudanças, como também evidenciar as características base da arte brasileira, dando visibilidade aos artistas, os fazedores de cultura, àqueles que produziam a literatura brasileira. Então, pode passar, Pauliana, pode passar e pode tirar, viu, o slide? Pode tirar, para a gente dar prosseguimento através do outro material. Então, gente, aqui eu tentei pesquisar algo que trouxesse para vocês uma referência também de como o nosso Brasil enxergava esse período, de como os artistas brasileiros eles se colocaram e tentaram produzir uma estética voltada para o período. Então, vocês vão ver uma partezinha da minissérie Tarsila do Amaral, e aí a gente vai identificar alguns momentos específicos desse contato, desse grupo artístico, como eles começaram a pensar nesse processo de mudança e de ruptura, tá bom? Pode passar, viu, Pauliana? O senhor está muito quieto, professor. Mário, estava pensando no amor, na sua capacidade subversiva, na força e na coragem que dá aos amantes. Eu sei, em vez de pensar no poder subversivo do amor, não penso numa maneira de nós subvertermos a mentalidade artística dessa cidade. Claro, bacana. Desse jeito tá mais. Por que vocês não fazem um evento parecido com a Solene de Feito do Rio?
qui tem exposition culturelle, tem audition musicale, tem déclamation de poésie, tem... Estou fazendo alguma tolice, mon trésor? Não. Madame, a senhora acaba de nos dar uma grande ideia. Pronto. Está resolvido. Nós vamos fazer uma semana de arte moderna. Aonde? Bom, eu posso conseguir o Teatro Municipal. Se não cederem graciosamente, eu organizo um grupo de amigos abonados para pagar o lugar do teatro. O Teatro Municipal. Isso. E olha, o Lobato vai ser o presidente do nosso evento. Eu, presidente da Semana de Arte Moderna? Nem pensar. Lobato tem medo de se deixar seduzir pela arte moderna. Desse vez que eu estou livre, Oswaldo. Quando vocês fizerem a Semana de Arte Brasileira, pode me convidar. Lobato, chega. Lobato. Almirante Graças Aranha. Até que enfim você chegou. Mesdames et messieurs, acabei de chegar do Rio e trago uma notícia alvissareira. Vendi 2 milhões de sacas de café para a França. Você falou então. Você vendeu milhões em sacas do meu café ao governo francês? Pronto! Agora é que o Paulo Prato ficou ainda mais rico, ele vai patrocinar sozinho esta semana de arte moderna. C'est très, très bien. Excellent, mon chéri. Oswaldo, adivinha quem está na cidade? O Graça Aranha. Olha, como a senhorita Boêmia está presente, eu vou responder em francês. Chama merda! O que você tem contra o Graça Aranha? O homem é um diplomata, escritor conceituado. Daria um bom presidente para a nossa semana. O Di tem toda a razão, Oswaldo. Não é, Guilherme? O Graça Aranha é uma excelente direção. Tem boas relações. E nós precisamos trazer gente do Rio de Janeiro. Senão o Brasil não vai tomar conhecimento da semana. Adivinhe quem eu trouxe do Rio de Janeiro? Lívia. Viva Lobos! Reze para eu ter condições de participar desse festival. Eu mal estou podendo calçar os sapatos. Mas então fala de chinelos. Ai, Vila Lobos em pessoa no palco do Municipal. Nunca mais São Paulo será a mesma depois dessa semana. Eu espero, Lívia, eu espero. Não contem comigo. Eu não vou ser mais uma vez o saco de pancadarias da imprensa dessa cidade. Qual é o sentido de se fazer um festival de arte moderna, sem a artista que nos revelou o expressionismo, Anita Malfatti? E quem gosta de expressionismo, além de você e o Mário? Então vamos sacudir a miopia, vamos sacudir o provincianismo. Eu não quero sacudir mais nada. A única coisa que eu quero é que vocês me deixem sossegada. Olha, uma grande artista como você não precisa de sossego. Precisa de efervescência, turbulência para criar. Você é rico, só. Você é rico, não tem nada a perder. Eu não posso arriscar a minha reputação de artista nessa aventura. Em nome da nossa amizade, da admiração que nós temos por você. Em nome do grande e sabido afeto que eu tenho por você, por favor, junte-se a nós. Eu vou escolher algumas delas. Não se esqueça do Homem Amarelo. Eu não faço por você. Hein, mãe? No dia 13 de fevereiro, a Semana de Arte Moderna estreou no Teatro Municipal de São Paulo, alugado por R$ 847 mil
com alguma expectativa e curiosidade. Muita gente sonhou que o município tivesse cedido sua mais imponente casa de espetáculos para acolher tamanha extravagância. Para muitos de vós, esta curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, se não são obras da fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Bravo, Garça-Aranha! Bravo! Não está terminado o vosso espanto. Muitos horrores os aguardam. Uma poesia liberta, uma música extravagante, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Pois que venham! Senhor Lobato, tinha razão ao chamar esta obra de paranoia. Ou mistificação. E o que mais me incomoda é o excesso de amarelo que dá um homem um tom por demais bilioso. Então, isso é arte moderna? Eu já vi em Paris exposições muito mais ousadas. Não vai ainda, homem. Já viu bastante. Mas já vi como sonho. Que melhor. O festival de arte não valerá coisa nenhuma. Será no máximo uma semana de secos molhados com direito a bom sapo. Foi, não foi. Isso não é arte. Isso não é literatura. Isso é um protesto contra o capitalismo promovido por um bando de sujeitos nadando em dinheiro. A segunda noite da Semana de Arte Moderna prometia grandes emoções. A imprensa, dividida entre ridicularizar e enaltecer o acontecimento, jogara bastante lenha na fogueira. E as vaias, até ali sufocadas, irromperam com um vigor jamais visto no teatro municipal. Reivindicações alheias, idealismo, motores, velocidade, sangue, sonho na nossa arte. E que o grupo, nos pilhos dos dois versos, espante da poesia, o último pelo poder. Estou dizendo que você pagou aos estudantes. Isso é uma calúnia. Alma havia regressado naquele instante. Retirou a blusa. Anita Malfatti lembraria anos depois que quanto mais a vaia subia, mais calmo e feliz ficava Oswaldo de Andrade lendo um trecho do seu romance Os Condenados. Sua voz suave, mas de registro intenso, foi aumentando de volume até terminar tudo o que queria dizer. Os velhos morrerão! Sim! O futuro começa hoje! Teremos lindíssimos, insultadíssimos celebérrimos. Nossos nomes serão eternizados na história da arte brasileira. Eternizados como? Se continuam falando mal de nós. O senhor Eres elogiou a semana no Correio Paulistano. Como não elogiaria? O senhor Eres é o menor de meu pique. Eu apenas defendi a semana das retumbantes vaias. Com certeza essas vaias pelo dedo de Oswaldo de Andrade. Se você magoou meu coração modernista, o que importa é que a semana foi um sucesso. Ah, foi um sucesso. Vocês devem dizer chocando. Então vocês têm razão. A semana de arte moderna foi um sucesso total. Pode voltar, Eduardo. Eduardo? Paulina, pode fechar. Eu encerro aqui, tá certo? Tá? E aí, pessoal? Vamos lá. Bom, é o seguinte, então, ó, esse processo que vocês acabaram de ver, né, na Ministério Um Só Coração, a gente teve aí como personagem principal, na cena da dramaturgia,
a gente tem Tarsila do Amaral. Eliane Jardim dá vida a essa personagem, e aí todo esse processo acontece. Eles fazem esse trabalho de remoto, né, estudando como foi esse processo da arte moderna. Então, gente, a intenção de hoje, com esse tempo que a gente teve, foi para que vocês sintam como é esse processo de análise crítica da obra, de análise crítica desenvolvida através da arte. Vocês imaginem que a gente está discutindo aqui arte, mas a gente entrou em história, a gente entrou em geografia, porque a gente está falando de um contexto histórico que marca a história do Brasil. A gente entra no contexto geográfico, trazendo os porquês de ter sido feita aquela escolha para ser desenvolvida no Teatro Municipal de São Paulo. A gente traz um contexto político, sociológico, porque as pessoas elas se colocam, elas começam a se politizar, os jovens, a juventude, começam a dizer que eles têm poder de voz, eles querem se comunicar. Então, mesmo sabendo que é um movimento feito por um grupo da burguesia, gente com condições financeiras, que poderiam pular para a Europa a hora que eles quisessem, mas é esse pessoal que sai daqui, é esse pessoal que conhece a arte no processo de desenvolvimento lá fora e traz essa referência para ser discutida. E aí a gente acaba se colocando nesse meio, apesar de ter acontecido na elite, mas a pessoa da burguesia, a pessoa lá da periferia, ela tem esse contato, ela, de certa forma, se sente representada. Como foi falado anteriormente, foi produzida a semana dentro do teatro, mas fora dele tinha várias coisas acontecendo em vários galpões artísticos dentro aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, e isso foi se expandindo para outras partes do país. Então, quando acontece um manifesto desse, na capital, um movimento desse grande, e que começa a ir para os interiores e as pessoas começam efetivamente a ter contato com esse modelo, com essa nova tendência, o Brasil ele passa a ter uma nova cara. E é o que eles pregam. Eles querem essa independência, essa nova roupagem estética, cultural e artística. Que nessa trilogia eles vão fazer pontos aí com o intelecto, com a necessidade de estudar, com a necessidade de olhar para uma obra de arte e tentar descobrir o que ela traz de comunicação para a gente. Tá certo? Então, eu agradeço a participação de todos vocês. A gente tem 29 pessoas aqui, entre a galera do coletivo, né, e os nossos alunos. Então, eu peço que, nesse momento, eu não sei se a professora Mariana já vai começar, mas que a gente desenvolva o segundo ponto, que é a atividade de forma assíncrona. Então, eu necessito que vocês, se possível, eu vou estar à disposição para que vocês tentem rascunhar aquilo que você conseguiu inferir nesse processo de se colocar num período específico. O que eu fiz aqui foi me colocar dentro, efetivamente, da arte, tanto no corpo, porque eu precisei atuar, quanto na voz, tanto da personagem quanto a minha, enquanto professor. Essa troca que eu espero que esteja tendo com vocês. Então, vocês podem desenvolver um texto argumentativo, colocando as impressões de vocês, e especificamente no campo político e no campo social. Como é que a arte opera nesses dois elementos? Como é que vocês conseguem entender ganhos ou perdas, não sei, em função desse processo aí de contato com um período remoto que a gente traz para um momento para ser discutido e como vocês podem me ajudar nessa devolutiva. Então, essa parte assíncrona, os alunos, vocês entre vocês, podem chamar um ou outro, aí, se vocês quiserem, e vocês podem ir conversando. Um vai falando com o fulano, vamos pensar nós dois. Algo simples, porque aí eu posso dar uma devolutiva a vocês depois e contribuir. Porque quando vocês estiverem lá para desenvolver o Enem, para fazer a prova, vocês têm que tentar pensar nesse processo, de olhar para um enunciado, de identificar uma questão específica que tem uma charge, que tem uma tela, que tem uma letra de uma música, que tem um trecho de um romance, e como vocês tentar projetar o pensamento se colocando no período, na época. Como eu iria escrever algo de 1922, de 1950. Como eu, hoje, na era digital,
na era tecnológica, eu posso me apropriar desse tema e tentar identificar os traços dessa obra, essa análise física, estrutural, certo? Então, se a professora Mariana não for começar nesse momento, vocês têm aí um prazozinho para fazer e dar essa devolutiva, ou se ela for começar, vocês deixam para o final. Aí eu vou ficar à disposição de vocês aqui até às 18 horas para dar essa devolutiva. Eu agradeço demais a todos vocês, tá bom? Um abraço. Obrigado, Eduardo.